Muito bem, amigos do YouTube, de volta aqui na nossa aula agora de número 5, no nosso curso de filosofia voltados para pré-vestibular, Enem e concursos. Introdução e fundamentos, aula 5, nós vamos estar trazendo agora as condições ou motivos, também chamado de fatores, para o aparecimento da filosofia na Grécia Antiga. Essa é a aula de número 5. Vamos ver então? Essa questão cai lá na prova, né? Beleza, olha aí, ó. Na busca por uma explicação mais sólida e rígida, que contrariasse a fragilidade da explicação mítica, os gregos passaram a tentar explicar os fenômenos da natureza através de fundamentos concretos, naturais e pela lógica da física. Ou seja, gente, isso aqui nós vamos ter essa aula mais para frente, né? A questão da arqué. Eles começavam a buscar as explicações, né, para os fenômenos da natureza na própria natureza. Essa aula, inclusive, essa explicação, num outro modelo de aula, eu coloquei a explicação sobre a arqué, tá aí embaixo no meu vídeo. Você pode assistir lá, tá? Gente, então essa já seria a primeira ideia, né? Esse seria o primeiro ponto aí a ser observado. Os gregos estavam incomodados com aquelas poesias lá do Homero, lá do Hesíodo e por aí vai. Começaram os primeiros filósofos chamados de pré-socráticos, que vieram antes de Sócrates, começaram ali a tentar explicar a natureza com elementos da própria natureza, utilizando a água, utilizando o fogo, utilizando a terra e por aí vai. Tranquilo? Então esse é o primeiro ponto a ser observado, essa ideia de essa agonia criada aí entre eles para não ficar se conformando com aquelas explicações míticas, beleza? Mas nós também destacamos, de acordo com os livros, né, situações, motivos ou condições ou fatores, tudo a mesma coisa, pode aparecer com todas essas terminologias aí para você na prova, situações, motivos, condições, fatores que levaram a concluir pelo aparecimento da Grécia, da filosofia lá naquela região da Jônia, tá? E aí, vamos lá. Eu enumerei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 motivos ou fatores. Esses 8 motivos ou fatores. Então tem lá, primeiro deles, o alfabeto. Então a invenção da escrita alfabética, né? Eles tiveram, vamos dizer assim, contato com vários, porque devido à comercialização, devido às navegações, devido ao comércio naquela região, eles tiveram contato com outros povos. Isso aí gerou uma evolução dos gregos nessa questão aí da abstração por parte aí da invenção desse alfabeto escrito. Então aquela questão de sair assim aquela possibilidade de se expressar só com hieroglifos ou figuras ou, enfim, coisas mais rudimentares, já deixou ali de ser uma realidade, e o alfabeto sendo ali introduzido, sendo ali trabalhado. A moeda também é um outro fator também de abstração e de crescimento do pensamento lá naquela região. Foi a mercantilização, foi o comércio, foi a circulação da moeda, o uso da moeda para se fazer ali, né, o comércio em si. O calendário também foi um fenômeno aí, é uma situação também apontada para o nascimento da filosofia naquela região, a invenção do calendário. E aí nós vemos nos livros de história da filosofia, nós vemos ali a participação dos árabes, nós vemos os chineses aí, né, esse entrosamento dos gregos com os chineses, com árabes, né, e outros povos ali do norte da África, acabou ali gerando esse multiculturalismo, essa compartilhamento aí de culturas, e levando então ao nascimento aí do pensamento racional naquela região. As navegações,
conforme eu já tinha falado. Então essa ideia dos navios, né, circulando de um lugar para o outro, levando tanto mercadorias quanto também culturas, informações. Havia ali um mix ali de religiões, de culturas, de pensamentos. Então aquela região ali estava sendo, né, vamos dizer assim, bastante irrigada com o conhecimento. O nascimento aí da polis, que eram cidades, né? São cidades, a organização dos gregos em cidades também é apontado aí, essa questão deles essa necessidade deles saírem ali do interior, né? No caso lá do litoral, e vamos dizer assim, se gruparem mais, se organizarem mais em cidades assim, que eles pudessem organizar tudo, organizar sua legislação, organizar o saneamento básico, organizar a sua vida em si, a democracia aparece depois e por aí vai. Tudo isso colaborou também para o aparecimento da filosofia. Filosofia, a gente fala filosofia ocidental, né? Porque a filosofia oriental, alguns estudiosos dizem que já existia, né? Mas a filosofia oriental, o marco em si da filosofia, né? Que é o que nós conhecemos como filosofia, a polis, que é essa cidade, a organização das cidades, da polis, é também um fator. E junto com a polis vem aí a política, né? Que é o nascimento, é a necessidade de organizar então essa cidade. E aparece ali a democracia, Aristóteles escreve sobre essa democracia, o Platão também fala lá na República, né? Como a cidade ideal e por aí vai. As leis, né? Se há pessoas juntas, né? Se há pessoas convivendo numa cidade, é necessário que hajam leis, e leis escritas, né? Não um common law, que seria assim um costume, não, mas seria assim uma espécie de civil law, uma lei escrita, uma lei colocada no papel para que todos, né, pudessem seguir ali essas leis. E por último, que eu acho mais importante aí, cara, é o rompimento. Eu coloquei aqui o mito, mas na verdade, né, o nascimento da filosofia, ela precisou aí do mito, que seria a explicação, né, voltada às ideias aí do sagrado, as ideias aí voltadas ao religioso. Então os gregos, os primeiros gregos, eles não se contentando com essas explicações, começaram ali a utilizar a física, porque eram chamados filósofos também da physis, né? Filósofos da physis, ou filósofos, ou físicos, né? Eles começaram ali a explicar, a dar uma explicação mais científica para a origem das coisas, o porquê das coisas, né? Dos fenômenos da natureza e por aí vai, utilizando para isso a própria natureza. Então o mito aí também é apontado como um dos fatores do surgimento da filosofia naquela religião. Tá legal? Muito bem. E aí vamos fazer aí uma questão de prova. Primeira questão caiu para a Unesp, Universidade do Estado de São Paulo. O aparecimento da filosofia na Grécia não foi um fato isolado. Estava ligado ao nascimento da polis. Beleza, vimos aí em cima, né? Essa primeira questão, vamos lá, direto ao gabarito, né? Ele diz assim, ó, a relação entre o surgimento da filosofia e da polis na Grécia Antiga é explicada, dentre outros fatores, por quê? Né? O gabarito aí, letra D de dado, pela preocupação dos pensadores em refletir sobre a organização do quê? Da cidade. Porque não é simplesmente criar uma cidade, né? E aí? Por onde vai passar o esgoto? Quem é que vai reger essa cidade? Quem é que vai presidir essa cidade? Quais são os seus auxiliares? Quem é que vai guardar essa cidade? E aí vem os soldados e por aí vai, né? A organização da cidade. Beleza? Então, letra D de dado, você vai marcar aí. Eu vou ver se eu consigo pegar aqui a canetinha, né? Colocar aqui no modo de apresentação de slide. Apresentação do atual, né? Ver se eu peguei aqui. Beleza. Aqui, ó. Então, tu vai marcar aí. Questão, primeira questão, caneta hidrográfica, esferográfica. Vou colocar aqui. Letra D de dado. Vê se aparece para você aí. Beleza? Joia! Agora vai salvar aí essa questão. Manter. Voltando então para a nossa apresentação de slide, vamos ver se tem outra questão aqui. Aí,
Essa caiu para a Universidade do Estado do Ceará. Né? Diz assim, ó, a solidariedade que constatamos entre o nascimento do filósofo e o aparecimento do cidadão não é para nos surpreender. Na verdade, a cidade realiza no plano das... o aparecimento do cidadão não é para nos surpreender. Na verdade, a cidade realiza no plano das formas sociais esta separação da natureza e da sociedade que pressupõe no plano das formas mentais o exercício de um pensamento racional. Bom, ele está aqui, né, começa aqui com esse livro aí do Vernan, começa aí a fazer essa introdução, esse texto, né, que é para ambientar o candidato lá da Universidade do Estado do Ceará dentro da questão. Então, pensamento aí racional aparecendo, e é isso. Com a cidade, que cidade é essa? Já vimos lá em cima, que é a polis. A ordem política destacou da organização cósmica. Então começa ali, né, essas explicações, né, sobre a natureza, né, que nós vamos ver lá a aula da Arquero. Aparece como uma instituição humana, que é o objetivo da indagação inquieta, de uma discussão apaixonada. Nesse debate, que não é somente teórico, mas no qual se afronta a violência dos grupos inimigos e a filosofia nascente, intervém com a plena competência. Bom, ele fez aí uma contextualização com os eventos lá da época, né? Segundo esse célebre passagem do livro do Vernan, considera o surgimento da filosofia se deve. E aí, resposta aí para essa questão vai ficar na letra A emergência de um pensamento racional, que é a questão do rompimento do mito, né? Ainda vamos ver isso com mais propriedade, mas foi um dos motivos próprio a separação entre a natureza e a sociedade humana, e nesta os debates na cidade grega. Então a polis e também o quê? O mito, a questão do mito, o rompimento lá com o mito, né? O nascimento da polis e também o rompimento com o mito. Essa questão, vou colocar aqui na apresentação de slide para marcar a resposta, vai ficar na letra A. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Vai ficar na letra A. Marca aqui, letra A. Beleza? O que tem mais pra gente aí? Vamos ver. Vou manter aqui a anotação. Beleza? Aqui você que quer dar andamento nos seus estudos, este curso já está aberto lá, já está vendendo lá no meu site. O nome dele é Intuição. Você vai ter aí, são obras de arte, né? Esse aqui, esse outro curso também está vendo lá, ó, Felicidade. Todos eles vêm questões de prova, tá? Vem certificado e por aí vai. Tá legal? Você quer aprofundar os teus conhecimentos? Esse aqui é um lançamento, ó. Enquanto estamos gravando essa aula 5, Bem e Mal, bem interessante. Fiz lá a abordagem de Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, vai te dar também aprofundamento aí nas tuas questões. Se você quer contribuir com o meu site, está aí o Pix para você fazer. Um abraço a todos, fique com Deus. Essa foi a aula de número 5. Fico aí com essas imagens. Você vai lá no meu site agora, www.leonardobragaflores.com, e compra lá o Bem e o Mal, compra lá, olha lá, ó, Felicidade, compra lá também Intuição. 3 cursos para você aí poder aprofundar seus conhecimentos em filosofia. Um abraço a todos, fique com Deus, tchau.